Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui da ABLcast. Hoje a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, completando aí 2 anos da aprovação e entrada em vigor da reforma da Previdência. Eu estou aqui com a equipe da ABL do Direito Previdenciário, Felipe, Giovanni e João. Vocês podem se apresentar? Felipe, pode começar? Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, né? Primeira vez no nosso novo podcast da ABL Advogados. Um prazer imenso estar aqui com vocês com tantas férias. Não só no dia a dia, agora nesse novo projeto. Então, muito bacana estar aqui com vocês. Legal. Gi? Eu sou o Giovanni, o pessoal me conhece pela ABL Calc, sou responsável por todos os cálculos do escritório da ABL Advogados e por vários advogados parceiros e estou bem perto da reforma já, estudando há bastante tempo, muita coisa para ver. Bastante parte de cálculo, né? Muita coisa. Legal. Eu sou João Badari, hoje chamamos essa dupla aqui, essas feras para conversar o que é aniversário da reforma da Previdência, 2 anos que a gente passou por uma transformação tão grande no mundo previdenciário, que a última ocorreu há 20 anos atrás, há 2 décadas, e a gente vai bater um papo sobre isso. A gente queria colocar uma coisa também. A reforma, a gente critica muito a reforma, né? Eu elenquei algumas coisas aqui que a gente, antes de começar, a gente falou, cara, tem algo bom da reforma pra gente conversar? A gente não encontrou nada. A reforma precisava ocorrer uma reforma da Previdência. A sociedade mudou, o Brasil mudou de 20 anos para cá. Para que a Previdência se mantenha estável, precisava. Mas faltou debate e o principal, faltou conhecer a fundo a realidade social brasileira. E não a forma que a reforma foi jogada na gente. Parece um negócio que foi imposto, né? Foi colocado e assim, vocês têm que aceitar isso e é dessa forma, mas não teve um debate, não teve uma análise minuciosa das regras da Previdência. E a gente enfrenta um detalhe interessante aqui dentro do escritório, que as pessoas, elas não conhecem as regras da aposentadoria. Elas não conhecem a forma como é feita uma aposentadoria. E aí veio a reforma e trouxe tudo novo, tudo diferente, e é o que a gente vai debater aqui hoje com vocês. Cara, e não só isso, né? Mas também já aproveitando, as pessoas já não sabiam antes até, já não tinham tanto acesso à informação assim, e de repente veio uma reforma com N regras de transição, né? Então abriu um leque de possibilidades de aposentadoria, alterações nos cálculos e ainda já puxando aquilo que você falou sobre ter sido de fato avaliado e estudado, quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de aposentadoria, de benefício de INSS, a gente tem que pensar no cunho social que tem por trás disso daqui. E não houve de fato esse estudo social, né? Puxando o que o João falou, a questão da sociedade mesmo, de fato, o tanto que isso impactou, isso alterou muito, muito mesmo, acho que todos os patamares, assim, quando a gente está falando de questão de INSS, seja do início, assim, da regra de quem vai poder se aposentar, até cálculo, quem que ficou no meio desse caminho, quem que ainda vai se aposentar, então é bem profundo. A proteção social, ela foi suprimida por um toque de caixa, para você querer fazer caixa, para você querer economizar. E um direito fundamental, que é a Previdência, porque ela garante o alimento da pessoa, ele foi suprimido por um critério financeiro, por um critério econômico. E é até interessante isso que você falou agora, Fê, que eu fiz uma matéria essa semana para o Estadão sobre isso, que foi o quê? O mais pobre vai bancar a aposentadoria do mais rico. Isso daí não é uma frase de impacto, é uma realidade com números, com a ciência mais exata que é a matemática. Estatísticas do IBGE mostram, vou falar São Paulo, capital. Não estou citando... o Brasil é macro, né? Tem diversas realidades. Não estou pegando 2 extremos, estou pegando os extremos dentro de São Paulo, da cidade, não é nem do estado. Se você pega a idade mínima para se aposentar para mulher subiu para 62, para homem 65. Em Alto de Pinheiros, a média da expectativa de vida supera, que é uma região rica, uma região nobre de São Paulo, supera os 80 anos. Agora, se você pegar a cidade de Tiradentes, não chega nos 60. Ou seja, o pobre vai trabalhar muito, vai custear muito, vai pagar muito, ele entra no mercado de trabalho mais cedo, vai ter que pagar por mais anos e não vai conseguir se aposentar. Sabe, isso, o pessoal do ar-condicionado, eles não se adequaram a essa realidade, porque eles desconhecem essa realidade. Eles conhecem números o quê? A gente tem que cortar gasto.
Então esse é um dos pontos que eu acho. Essa informação é bem relevante. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar dessa estatística. É recente agora? Cara, faz 3 anos, desde que começou o projeto da reforma, a gente bate nisso, mas nós pegamos a atualizada de 2021, que foi a desse artigo do Estadão. Do Estadão, isso é no Hoje, de Goiânia, lá de Goiás. Então, o que você demonstra aqui? Que o pobre, ele entra antes, ele é obrigado a trabalhar antes, vai por mais anos contribuir, mas ele não vai ter o seu direito de se aposentar, porque ele vai falecer antes. Isso são dados, expectativa de vida. Sabe, a gente não pode considerar só a nacional, só a brasileira. Regional. A gente tem que ver a regional, a municipal, e são pessoas que vão contribuir. A reforma não se adequou a isso. Então, cara, esse é um ponto que eu coloquei aqui, que eu achei interessante. Outra coisa que a reforma trouxe, que era um direito constitucional garantido, e ela suprimiu, ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem como regras de transição ainda uma aposentadoria que envolve o tempo de contribuição, apenas puramente ele ou idade, mais tempo de contribuição. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição apenas, onde o homem contribuía por 35, a mulher por 30, independente da sua idade, ela foi suprimida pela reforma. Sim, ela ficou híbrida, né? Agora em 2019, mas é algo que o INSS já vem tentando colocar. A legislação, na verdade, vem tentando colocar desde 98. Na emenda constitucional em 98, eles tentaram colocar a idade mínima para aposentadoria, não conseguiram, houve muita discussão sobre isso, até o ponto que eles conseguiram colocar agora em 2019. Não é uma novidade o INSS tentar colocar uma idade mínima e extinguir a aposentadoria por tempo de fator contribuição. previdenciário, ele até era uma espécie de tentativa, né? Porque ele falava assim para você: quanto mais tarde você se aposentar, maior vai ser seu benefício. Minha mãe, por exemplo, se aposentou pela Sabesp com menos de 50 anos. O benefício dela caiu pela metade. Realmente minha mãe tem um fator previdenciário de 0,5. Mas tudo bem, foi uma escolha dela. Aqui não, aqui você não tem mais essa escolha. Vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição. Não tem nenhum redutor de valor. Você não vai poder se aposentar. Sim. Desculpa, até já puxando até um gatilho disso, que acho que é o especialista para poder falar isso daqui depois, quando a gente chegar na parte de cálculos. Mas, cara, uma coisa que você citou foi o fator previdenciário, né? Mas a reforma da Previdência não tem mais o fator previdenciário, mas o seu tempo de contribuição hoje implica num coeficiente que vai tirar 40%, já começa... Já disse tudo, e assim que começa. Então a pessoa, mas foi bom, tirou o fator previdenciário, mas o valor que você vai tirar mensalmente de benefício do INSS, esse coeficiente ele vai impactar na sua média. Então assim, a pessoa acha que eu contribuí uma média tanto para o INSS, só que esse tempo de contribuição vai gerar um coeficiente e consequentemente você pode tirar muito menos do seu benefício. Por quê? Vai, com certeza. Olha, o homem que chegar nos 35 que ele tinha antes, ele vai ter um coeficiente de 90%, é isso? Ele vai perder 5, 10 porque integral é com 40. Então, ele já começa perdendo. E outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho interessante, ele não só perde no coeficiente, você não tem exclusão mais dos 20% menores salários de contribuição. Vou dar um exemplo, o Fê. O Fê contribuiu de julho de 1994 até hoje com altos valores. Porém, chegou um momento da vida dele que ele estava desempregado e contribuiu no carnê no salário mínimo por pouco tempo. Pelas regras anteriores, você excluía esse pouco tempo. Você falava assim, eu entendo que nesse lapso tão grande que você teve, em um momento você contribuiu a menor e você não pode jogar sua aposentadoria lá embaixo. Agora não. Agora você vai jogar, vai pegar esses valores também. Então o cálculo foi bem prejudicado. Sim, nessa parte, não fazendo um advogado dos dois lados, né? Mas existe a regra do descarte, né? Você ainda pode descartar desde que você não afete o tempo mínimo de contribuição necessário. Só que o INSS já está tentando mudar isso. Seria alguma coisa a favor, né? Falar que o INSS ou a legislação acertou nesse ponto, mas eles já soltaram uma nota técnica pedindo para mudar isso daí, para evitar que esse descarte seja feito no formato que está sendo hoje, divulgado como uma revisão de milagre, né, de contribuição. O INSS quer que mude isso. Explica um pouquinho o que é o descarte, para as pessoas entenderem. Essa foi muito falada, essa semana principalmente, que é o quê? Chamavam de a contribuição única ser milagrosa, mas isso daí, cara, eu acho isso muito engraçado. Porque o advogado, por ele lutar por um direito do cliente, um direito legal, aquilo ali está na lei.
Ele não inventou, não é uma brecha, não é nenhuma brecha, é uma possibilidade, a lei é explícita com relação a isso. O advogado, por ele lutar por um direito do cliente, ele é criticado, como aconteceu essa semana na nota técnica. Bom, para explicar isso, a gente precisa entender que a pessoa ela tem que ter um tempo mínimo para se aposentar. E esse tempo mínimo ele tem dois lados, né? O primeiro é a carência, o tempo que você tem que efetivamente ter contribuído para se aposentar. E o segundo é o tempo mínimo para atingir o requisito de um benefício, como por exemplo os 35 anos que tinha na regra antiga. Agora na regra nova você vai se encaixar em uma regra de transição, certo? Se você tiver essa carência e tiver mais tempo de contribuição após 94, você pode ir descartando essas contribuições, excluindo isso da base de cálculo também para fins do coeficiente. Você vai onerando o segurado cada vez que você descarta, mas em alguns casos isso é vantajoso. Em outros casos é muito vantajoso. É onde surgiu essa revisão, que é o milagre da contribuição única. Vou dar um exemplo. E são exceções. Total. Eles tratam como regra algo que o quê? Esse escritório aqui com 13 anos, com o número de clientes que a gente tem, umas duas. Sim. Em Joanópolis eu tive uma. Não, primeiro já limita que para a pessoa deixar essa contribuição única que todo mundo fala, essa pessoa tem que ter antes de julho de 94 já cumprido ali pelos 15 anos e nenhuma contribuição para ser no valor que eles alegaram, nenhuma contribuição posterior a julho de 94. Sim. E um detalhe, em algumas regras de transição, como por exemplo a regra do pedágio de 50%, descartar onera mais o segurado, porque o fator previdenciário vai ficar diminuindo e vai afetar o segurado também. Então é realmente casos de exceção e também que essa contribuição. Mas a exceção a gente está falando na regra de contribuição única. Mas a minha pergunta ela vem na regra do descarte daquela pessoa que sempre contribuiu. Sim. Ela vai se aposentar agora. Essa revisão é legal. E aí ela pode continuar contribuindo, e isso que acho que é o mais importante, que a maioria das pessoas tem o direito. Você pode chegar nos seus requisitos de aposentadoria, não dar entrada na aposentadoria, fazer um planejamento, continuar contribuindo, e aí você pode entrar com 1, 2, 6 meses, o planejamento que vai determinar, e você se encaixar na regra de descarte. Você consegue melhorar a sua média de daqui o quê? 10, 20, 30%, com alguns meses de contribuição. Isso é muito relevante, eu acho que é uma das principais coisas que vieram de forma assim positiva, principais não, mas uma das coisas que veio de forma positiva na reforma da Previdência que pouca gente sabe. Cara, mas isso não é positivo, porque antes é bom. Mas antes podia, ruim, né? Cenário ruim. Porque antes podia, era lei, você exclui as 20% piores. Hoje você parece que está pedindo um favor para excluir o que você pagou. E eu também dá margem para o INSS também ganhar em cima disso, né? Porque assim, é muito fácil para nós aqui falarmos disso, mas e as pessoas que não têm de fato essa informação? Por isso que é importante o que a gente está gravando aqui, para chegar. As pessoas não sabem disso, gente. Não dê entrada na sua aposentadoria no escuro. Cara, eu não dê entrada. Escrevi agora há pouco sobre isso. O artigo que eu estava escrevendo era sobre o planejamento de aposentadoria. Muitos enxergam como gasto, mas não é gasto não, é investimento. A aposentadoria é pro resto da vida. Cara, e é legal isso, acho que é muito bacana. O pessoal que nos assiste aqui quiser saber mais sobre a questão do planejamento, a gente tem a Ariane aqui dentro do escritório, advogada. Sabe tudo de planejamento. Né? E ela é especialista nisso daqui. Se o pessoal também quiser, eu acho bacana deixar nos comentários. A gente pode chamar ela vir pra fazer um podcast e falar sobre. A reforma, ela trouxe... Cara, antes eu achava que era algo bom você fazer um planejamento antes de se aposentar. Hoje é algo obrigatório. É fundamental. Sabe, é o que eu te falo de pedir aposentadoria no escuro. Hoje é obrigatório. Hoje, elenca então, qual é o requisito para a pessoa pensar em não se aposentar a partir do momento que ela atinge o direito para ela conseguir buscar um benefício mais vantajoso? Todos os casos. Infelizmente, eu não acho que uma pessoa poderia cegamente falar que eu posso me aposentar agora e eu tenho certeza que esse é o melhor benefício. Essa própria regra do descarte que a gente está falando já é algo claro que demonstra que você pode aumentar qualquer benefício. Outros detalhes. O coeficiente hoje em dia não fica só em 100%, você pode ultrapassar 100%. Você tem isso, você tem agrupamento de contribuição, se estiver abaixo do salário mínimo, tem muita coisa que você pode mudar em diversos tipos de situações
que vão impedir que qualquer pessoa possa entrar com a aposentadoria de olho fechado e falar que está tudo certo. De cara, então, regra de descarte, aumento do coeficiente, ultrapassar os 100% e o agrupamento de contribuições. Sim. De cara, assim, complementação. Isso por baixo. Se a gente ficar falando sobre isso, a gente Bom, vai desenhar um planejamento aqui. Um monte de dia. Legal a ideia. A ideia que você deu é legal, cara. Um bate-papo de planejamento com a Ari. Legal. Cara, eu vou colocar um outro ponto aqui. A gente falou da exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo bem, até é compreensível que hoje, com uma nova sociedade, você precisa de uma idade mínima para se aposentar, para o INSS ele se manter estável. Porém, na especial, isso para mim foi draconiano, cara. Você pega a pessoa que está há 25 anos exposta a um ruído, o ruído é físico, todo mundo acha que apenas você usa o EPI, você está salvo. Não, o ruído está por 25 anos. Ou você pega quem trabalha numa câmara fria, frentista de posto de gasolina, 25 anos, respira... Claro. Posso ir além? Por favor, Fê. A gente ainda está no meio de uma pandemia, né? Enquanto a gente grava. Putz, isso Vamos mesmo. falar aqui de todos os profissionais da saúde expostos a um vírus que foi letal em âmbito mundial. E, cara, eu tava vendo uma matéria até antiga que foi feito um levantamento no ano passado, isso ainda auge da pandemia. Eu não vou saber, não lembro agora de números, tá? Mas a quantidade de profissionais da saúde que morreram, tá? E que sofreram com isso, tem sequelas e tudo mais. Você foi na minha casa faz o quê? Uma semana? Na casa do meu pai. Você viu meu pai o jeito que ele é hoje. Meu pai é inválido. Meu pai era médico do serviço público, contraiu Covid num plantão, ficou 71 dias entubado e hoje meu pai não tem o movimento das pernas, do braço. Então, com a criação de uma idade mínima na aposentadoria especial, aquela proteção social de quem está há 25 anos, há 2 décadas e meia, exposto a um agente agressivo à saúde, trabalhando, exposto a gente... Não, você, além de cumprir esse tempo, você tem que também cumprir uma idade mínima. Sabe o que você está criando com isso, cara? Uma legião de idosos doentes. Quem vai pagar essa conta depois é o SUS. Você está falando que uma pessoa que pode ficar no máximo 25 anos sobre um determinado tipo de insalubridade, ela preenche esses 25 anos, só que daí falta 5 para poder se aposentar por causa da idade. Vai ter que cumprir os 30. Ela é obrigada a continuar trabalhando no mesmo lugar, porque ela não vai conseguir mudar a área dela. Quem legislou para isso daqui pensou, não, o frentista que está há 25 anos ali e faltam 10 para ele se aposentar, porque ele entrou novo. Faltam 15, faltam 20. Ele tem que continuar trabalhando, mas ele vai encontrar uma outra coisa. Ele vai... Cara, isso não existe. Ele vai continuar sendo frentista, ele vai continuar respirando diariamente, tendo contato direto com o benzeno. E ele vai adquirir o quê? Um câncer. Você está plantando um câncer nele por um toque de caixa, para querer fazer caixa. Cara, então, cara, para mim... vai contra, eu acho que os princípios mesmo, vamos falar aqui de aposentadoria especial. Eu gosto mais de aposentadoria especial, né? Você sabe. E, cara, o intuito de você ter um tempo reduzido, né? Nós estamos falando aqui de 25 anos, mas tem casos de 20 anos, 15 anos, né? Hoje a gente, tudo bem, temos avanços de tecnologia, de proteção e etc. Mas até mesmo de todos as hipóteses que nós citamos aqui nessa mesa, a gente ainda consegue ver que nós não estamos 100% protegidos, né? E a aposentadoria especial, ela visa a proteção, de fato, do trabalhador, né? Para que ele não fique exposto a tantos fatores que são degradantes, né? A saúde, a segurança. Né? Você então, esquece completamente da saúde e da segurança daquela pessoa que está expondo a vida dele a risco para trabalhar para a sociedade, para fazer a roda girar. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou péssimo com números, em guardar número. Se eu não me engano, a regra de transição para quem se aposenta com 25 anos, ela é no mínimo de 60, se eu não me engano. O José começou a trabalhar como frentista. O José começou a trabalhar numa metalúrgica com ruído de 95. 16, 17 anos. Com 20, para você facilitar minha conta. Ele ficou 25 anos, ou seja, ele tem 45. Ele vai ter que trabalhar mais 15. Ele vai ter que chegar em 40 anos com ruído para ele poder se aposentar. Sim, e cara, vou até citar um caso que isso é real mesmo. Isso foi meu pai mesmo que me contou. Pra quem não sabe, eu já morei em Belém do Pará. Minerador. É isso? Casa de minerador. Casa de minerador. Eu morei em Belém do Pará, a gente saiu de Minas. Quando a gente foi pra lá, meu pai foi trabalhar com questão de transporte.
E eles transportavam máquinas para a mineradora do Ike Batista no Amapá. E vira e mexe ele tinha que ir lá acompanhar a operação e tudo mais. E eles, de uma forma estranha, ele falou, eles levam muito cimento pra lá, pra mineradora. Cara, sabe o que eu descobri? E ele me contou isso, pra mim foi surreal. Que eles fazem um composto químico junto com cimento e etc. Eles jogam nas câmaras, nas partes. Isso vai corroendo o solo e por conta da densidade do ouro, o ouro sobe na superfície. E tem um cara que vai mexe lá mercúrio, catar na superfície o ourinho. Sabe quanto que esse cara vai viver? Sabe quanto que ele vai conseguir se aposentar com uma idade mínima? Nunca. E você acha que ele vai conseguir um outro trabalho? Você acha que ele vai trabalhar? Você acha que essa pessoa tem instrução para depois conseguir um emprego diferente? Não tem. É fácil a gente falar. Então, um problema social puxa outro. Sim, mas o que você falou de jogar a conta para o SUS é muito real, porque essa conta, ela não vem agora, ela vai vir daqui a 20 Você acha que o minerador vai no Einstein? Não. Então, cara, a conta vai sobrar pro SUS, porque essa pessoa vai ficar doente. Sim. Porque o corpo não aguenta, o corpo humano não é uma máquina que você consegue programar ele para trabalhar tantos anos. Não, sim. Você está trabalhando exposto a um agente nocivo à sua saúde, você já deu sorte que você aguentou 25. Você tira daqui de um bolo e joga a conta para um outro, só que uma conta mais cara. Só que a conta vai ser daqui a alguns anos, então só vai empurrando com a barriga essa conta. Vai ser um reflexo social que a gente só vai ver. Total, a gente vai colher. E a gente vai olhar pra trás e falar, poxa. A cada apagar de velas, agora ela apaga a sua segunda vela reforma. A cada apagar a gente vai ver uma geração mais prejudicada. Sim. Mais gente trabalhando doente, mais pra... Sim. Vamos lá, você coloca uma idade mínima, não tem mais o tempo de contribuição. Você pega a Maria vai ter que trabalhar até os 62. Ela tem já os 15 anos de contribuição. Não tem. Você acha que ela tem... Vou colocar um pouco menos de contribuição para ela. Vou colocar 14 anos. Só por exemplo, falta um ano. Você acha que a Maria, que perdeu o emprego com 58, ela vai conseguir outro emprego formal? Dificilmente. E daí você pensa, tudo bem, ela contribui no carnê. Cara, você acha que é fácil isso para Maria? Maria que ganha 1.100, o quilo da carne está R$70, a gasolina está R$6, sabe? Uma passagem de ônibus hoje deve estar quase R$5, num 4 e pouquinho. Cara, não sobra. Ela vai falar, a Maria prefere se alimentar, pagar as contas básicas do que... Então, eles não se adequaram à realidade social do mais pobre. A base da pirâmide, ela é completamente prejudicada. Bom... E sabe o que eu acho um baita de um equívoco isso? Porque eu costumo falar que o aposentado, ele é o pilar da família brasileira. O que significa isso? Ele ajuda o neto. Ele ajuda o neto, ele ajuda a filha que fica doente, ele ajuda em casa, ele é o pilar. E a partir do momento que você começa a tirar parte desse pilar, você consequentemente prejudica a economia toda. E eu fui muito criticado quando eu falava isso na época da reforma, porque eu falava, não, isso é besteira, as pessoas têm que investir em previdência privada, em complementar, não sei o que, aquela coisa toda. E a partir do momento que entrou a pandemia, só fazendo um gancho com isso, a primeira atitude do governo, qual foi? Colocar dinheiro. Antecipar o 13º salário dos aposentados, para movimentar a economia. Então, eles sempre estão tentando buscar reduzir o orçamento dos aposentados, que é o INSS, a aposentadoria em si, mas é a economia, é o INSS que movimenta a economia. Todo governo de primeiro mundo, que a gente chama, que passou por uma grande crise, Estados Unidos, quando quebrou em 29, Europa nos 2 pós-guerra, o que eles fizeram? Tanto que a Previdência Americana foi criada no governo posterior a 29, foi o governo Roosevelt, é o quê? Coloca dinheiro na mão do pobre. É o dinheiro na mão do pobre que faz a economia girar. O rico... Eu estava conversando, eu fui fazer uma peregrinação para Aparecida do Norte, abrindo um parêntese só aqui. E eu estava conversando com um amigo que é vereador na cidade de Extrema, no sul de Minas. E o Rafa falou o seguinte, eu falei, João, sabe qual está sendo o problema de habitação em Extrema? O dinheiro na mão do rico. Porque sai qualquer lançamento de apartamento, de coisa para o pobre, o rico vai investir e compra. O pobre não consegue comprar, porque dele fica sem moradia. Então, na do pobre, eu não digo nem só do povo, mas na do pobre, da parcela mais carente, é ele que ele não investe, sabe? Ele não deixa aquilo ali, especula, que aquele imóvel vai valer X depois, enquanto isso eu vou ganhar no aluguel. Não.
ele gasta para adquirir uma moradia para ele gasta com isso, uma construtora contrata, a loja de material vende, ele gasta no mercado, ele gasta na farmácia, ele gasta... Quanto mais... O que eles perceberam? Que você colocar o dinheiro na mão do pobre mesmo, porque depois os liberais, que é o governo do Paulo Guedes, ele fez o quê? O auxílio emergencial. O auxílio emergencial salvou nossa economia. Minha esposa tem loja de roupa, tem comércio. O emergencial levou a loja... Não digo lá em cima, mas manteve durante a pandemia. Por quê? Porque aquele dinheiro gastavam para vestuário, que é algo básico. Não, coisa essencial também, né? Vamos falar em mercado, né? Alimentação, sim, farmácia. Farmácia, né? Pô, a gente já bateu esse papo quando a gente foi falar da questão sim, da revisão da vida toda, que a gente tem um estudo fantástico, tem um estudo do presidente do CRPS. É o próprio INSS apresentando um estudo do que? O quanto o dinheiro investido em previdência retorna para a economia. O quanto ele retorna em tributo imediatamente e, ao mesmo tempo, o quanto ele levanta o PIB. Faz um tempo que eu fiz esse estudo, então, como eu disse, sou péssimo com número, mas eu acho assim. A Previdência Social ela é equiparada às tão faladas commodities, como aço, como petróleo. Por quê? Hoje o maior gasto do governo, que ele deveria ter cortado antes de cortar a Previdência Social, é a dívida pública. É o que o governo paga para banco de juros. A dívida pública. O segundo é a Previdência. Se você pegar a cada R$1 que você coloca em pagamento de dívida pública, ele retorna em 70 centavos para o seu PIB, ou seja, você perde. A cada R$1 que você coloca em Previdência, ele retorna em 1,34, se eu não me engano, para a economia, para o PIB. Só perde para a construção civil. Do resto, se equipar é o melhor investimento para um governo. E, cara, as potências fazem isso, sempre fizeram para... Mas vou abrir um ponto de uma historinha aqui do porquê que a Previdência não vai funcionar nesse sentido. Antigamente, isso na Europa, no Brasil também, as previdências eram como uma espécie de sindicatos, onde o dinheiro ficava rendendo em fundos até a data do pagamento. Quando alguém precisava, o dinheiro estava na conta, uma espécie de um patrimônio, e ia recebendo aquele valor. Na Europa, por causa da guerra, eles pegaram esses valores e usaram para reconstruir o país, as zonas de guerra, etc. O brasileiro, esperto, fez a mesma coisa, só que não para reconstruir a guerra, foi para construir usina, para construir Brasília, etc. E se transformou num sistema que era de fundos para um sistema de repartição, onde o dinheiro que entra sai para pagar benefício. Então, olha a conta errada, olha o problema da conta. Quando um trabalhador ganha pouco e vai contribuir por guia, prefere não contribuir porque é uma parte muito grande do dinheiro dele, ele também está tirando do pagamento de quem está precisando receber agora. Então, esse problema que você falou está diretamente interligado com quem vai receber, quem já está aposentado. A gente que está trabalhando e está contribuindo para o INSS está pagando quem está aposentado agora. Então, se o governo tivesse condições de voltar a uma época de fundo que hoje é impossível, a gente teria essa conta aí como salvação, onde você realmente poderia investir na Previdência que você se salvar. E tudo isso puxa aquele gatilho, né? São menos pessoas contribuindo, aumento da expectativa de vida... Vai puxando tudo isso que a gente tem que reformar. A gente não é contrário. Tanto que a própria exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente não... Ela foi muito severa, né? Mas era um mal necessário. Fê, eu vou levantar um ponto aqui, que esse a gente conversou hoje, acho que você estava fazendo uma peça aqui na BL. Outro ponto que eu acho que foi muito prejudicial na reforma, que aqui, cara, faltou conhecimento prático para eles, até mesmo técnico. Auxílio doença, se você sai num benefício por incapacidade provisório, ele é maior do que o permanente. A pessoa que se aposenta por invalidez, antes ele era de 100%. Agora, ele é de 60%, mais 2% a cada ano contribuído a partir de 20% para o homem e a partir de 15% para a mulher. A maioria vai ser de 60%. Ou seja, o seu benefício permanente é menor do que a pessoa que está de forma provisória. Mas isso aí tem um objetivo, né? Na minha visão, tem um objetivo muito claro, que é impedir que as pessoas se aposentem por invalidez. Se aposentaram por invalidez, não. Volta a trabalhar de outra forma, dá um jeito, se vira. Mas encostar, não vai mais. Esse é o intuito. O intuito do INSS vai ser te aposentar por invalidez, porque ele sabe que depois ele pode cancelar. Sim. Tem um pente fino para essa pessoa do mesmo jeito, tem uma nova perícia, mas é o quê? É fazer o próprio cidadão falar assim, putz, vou voltar a trabalhar porque com 60% eu não consigo comer. Exatamente.
para o pessoal ver que como as coisas aqui funcionam, é autêntico, né, o negócio. A gente falou desse caso pouco tempo antes da gente até comentar. Eu estava fazendo justamente esse caso, estava fazendo um pedido de revisão de uma aposentadoria por invalidez. E fica aí o alerta pro pessoal agora que está entrando nesse movimento de estar afastado por um auxílio-doença e está vendo o INSS empurrar o pessoal, vamos dizer assim, empurrar, né? Sim. Que para uma aposentadoria por invalidez, fiquem atentos. Tá? Isso é possível de se revisar, de se analisar, porque olha, é o caso prático. Conta como foi. Cara, é muito interessante isso. Por isso que é bom a gente realmente levar o caso para as pessoas que entendem, a gente fazer uma análise minuciosa, justamente colocar esse quê de empatia, de ajudar uma pessoa que precisa. A nossa cliente, né? Primeiro já começa com um caso que ela está com câncer de mama em fase de metástase. Né? Então é uma pessoa que de fato precisa de uma fonte de renda, ela está realmente muito debilitada. Ela requereu o benefício de auxílio-doença em fevereiro de 2020, pós-reforma já. Começou a receber ali o auxílio-doença, chegou agora no início de 2021, o INSS simplesmente colocou ela já direto na aposentadoria por invalidez. Ela viu ali o benefício dela reduzir, né, de uma forma considerável. Automático, foi isso? Automático. Para quem nos assiste aqui hoje é aposentado por invalidez ou conhece alguém que foi aposentado por invalidez, sabe como que era difícil a gente conseguir uma aposentadoria por invalidez. Agora é mais fácil que conseguir o auxílio-doença. Exatamente. Para eles olha aqui. Mas olha aqui onde é que está o porquê dessa importância de uma análise e de fato ser minucioso. Cara, quando ela fez a perícia, o perito fixou ali a data de início da incapacidade em 1º de junho de 2019, exatamente, meses antes da reforma da Previdência. O que acontece? A gente vai conseguir salvar esse caso e fazer com que o INSS aplique a lei vigente na época que ela adquiriu essa incapacidade. E o melhor de tudo, a gente puxou aquela tela SAB do INSS, e tá lá, o perito médico do INSS colocou data de incapacidade. A incapacidade é a mesma, então não há motivo para eles terem mudado a data do início dessa incapacidade dela, porque vem. Diferença, cara. Sim, total. Esse caso que você falou hoje, cara, eu coloquei aqui que eu acho o cálculo da aposentadoria por invalidez com auxílio-doença foi. Fê, deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu sei que você tem horário, você fica à vontade, viu? É sério mesmo. Eu tô aqui no. Bom. Outro ponto que pra mim, cara, esse é o pior de todos. Pra mim, de tudo que a reforma... Cara, da especial é muito severo e o cálculo da pensão por morte. Como o INSS vai deixar o pensionista na mão? Por quê? Você pode ter aqui até um quádruplo redutor. Você não tem mais o descarte dos 20% menores. Você tem pro cálculo da RMI o 60 mais 2%. O 60% mais 2% a cada ano contribuído. Você tem o descarte o coeficiente 50% mais 10% por dependente. Sim. E se a pessoa recebe um benefício, tem um quádruplo redutor que é aquele. Você fica com o maior e o outro vai ser escalonado. Eu fiz uma conta mais ou menos, se a pessoa era para ganhar, o José faleceu, era para ele ganhar 4 mil por mês. Esse benefício da Maria, da esposa dele, vira 1.800, se eu não me engano. Caiu, chega a cair até 1/3. Eu atendi um caso, foi no começo do ano, que era mais ou menos esse valor. Era de uma senhora, na verdade eu atendi a filha dela, né, que estava procurando, porque auxílio e tal, que estava muito preocupada. O pai dessa moça recebia algo de 4 mil e poucos reais. Ele faleceu, não lembro do que foi, mas foi no começo do ano. E a mãe dela começou a receber pensão. E aí ele só tinha aquela renda. Ela não era aposentada, mas eles tinham uma qualidade de vida. Eles moravam num apartamento aqui em Santo André, tinha um condomínio, tinha plano de saúde, etc. Essa moça ela falou para mim: mas Thiago, minha mãe ela não vai ter como pagar o condomínio ou o plano de saúde. Ela vai ter que escolher os dois juntos. E o INSS, ele é um seguro. Você custeou por décadas, seu esposo custeou, a esposa custeou, para quando viesse a faltar, que a família pelo menos tivesse o amparo da pensão.
Então, hoje você não tem mais isso. Aquela pensão da pessoa que vivia com 4 vai virar 1.800, 1.600. Isso, para mim, essa é a maior maldade que trouxe a reforma previdenciária. Para mim tá... Não tem... Porque assim, eu vivi nesse atendimento a dor dessa família. E ele foi na prática. Eles têm uma renda, eles têm um padrão de vida, têm uma qualidade, não tem fortuna, não tem aplicações, nada. Sim. Mas agora ela vai viver com seus 1.800, 2.000 reais. O condomínio é 800, aí tem a comida. Ela vai ter que pedir ajuda para os filhos, ou ela vai ter que mudar de casa, uma senhora. Sim. E a gente não está falando nem de manutenção de padrão de vida, né? É questão de subsistência. Pagar o básico, ela não vai conseguir pagar o básico, porque a renda dela caiu para 1/3. Pois é, e a gente não está falando que o Thiago falou, essa pessoa não tem investimento, não tem fundo. Gente, vamos olhar hoje, isso não é uma realidade. Né? O preço que estão as coisas, e não vamos falar de hoje, vamos falar no cenário que tem que estar caminhando e agora está subindo cada vez mais. Hoje as pessoas não sobra dinheiro. E assim, a gente está falando da parte econômica da reforma da Previdência, que você bateu bastante nessa tecla. A gente tem ainda pensões dos militares que ficaram fora dessa reforma. Todo mundo tinha que ceder um pouco, mas ela, a dona Maria, vai receber 60%. A esposa do militar vai receber os 100% de uma pensão, um valor aí de seus 20. Pô, o que o João falou, é a base da pirâmide. É a base da pirâmide. Porque se você fala de uma pessoa que recebe 2 benefícios acumulados, mas em valores altos, próximo do teto da Previdência de 6.400, essa pessoa provavelmente já tinha um padrão de vida maior e ela deve ter algum dinheiro por fora que possa ajudar ela nessa situação. Isso vai afetar muito mais uma pessoa que recebe uma aposentadoria próxima de 1.500 e aí vai receber um acumulado de 1.600 que vai sofrer essa redução. Sim. Então, isso não afeta tanto, é mais uma prova de que afeta mais quem tem menos dinheiro. E o porquê disso, né? Se a gente for parar para pensar, vamos só introduzir uma coisa assim, eu acho que a gente parar para pensar. A fonte de custeio tá ali. Por que essa pessoa agora tem que receber menos ainda? Você pagou um seguro, você é a mesma coisa de você pagar o seguro do seu carro, alguém bater nele, você fala, não, tudo bem, vou acionar. Mas ele fala, não, você vai poder pagar, o Itaú, só vai embolsar uma parte. E o Itaú te fala, pô, tô pagando muitos juros pro Santander, então as coisas ficaram feias, eu vou diminuir aqui. O que era para ser 100% do seu carro que eu vou pagar 60% da FIP. Por quê? Porque eu não soube administrar a minha gestão, não soube gerir o meu banco por alguns anos, a gente está com um problema de caixa e eu vou ter que cortar de vocês. Foi mais ou menos isso. A base da pirâmide paga a conta. Ela sempre paga, né? No Brasil sempre a corda estoura para o lado mais fraco. Bom, outro lado da pensão por morte que o INSS, eu estou vendo na prática, não está fazendo a gente falou do coeficiente desse redutor de 50% mais 10% para cada dependente. Se você é inválido ou deficiente, ele tem que ser de 100%. E o INSS, a gente tem alguns casos aqui no escritório, até estava conversando com o Ian sobre isso, em que ele não aplica o 100%. Está na lei. E a pessoa perde aí 40%. Está na lei, o INSS não aplica e as pessoas não sabem. Não é brecha, é lei. As pessoas não sabem. Isso não é brecha, hein? Está na lei, está no descritivo da lei. Sim. A questão por acidente do trabalho também... 100%. Na questão de um incapaz, de uma deficiência, algo do tipo, se a lei pelo menos especificasse a gravidade disso, tem que ser uma deficiência leve, moderada, grave, ela não especifica. Ela só fala deficiência, né, por exemplo. Você não tem uma reforma da Previdência que é extremamente clara em cada ponto. E é por isso que ela vem, assusta todo mundo, confunde um monte de gente e depois vai vir leis complementares, pedidos para emendar de novo e tentar corrigir essas situações. Mas a do acidente de trabalho é muito importante para alguns casos, você confirmar que foi um acidente de trabalho, porque a pensão por morte, no primeiro redutor, que é aquele 60% mais 2%, ele vai ser de 100%, não vai ter o redutor de 60% ali. Para aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho também, ela é de 100%, correto? Sim, correto. Tô correto, só para eu não me confundir. A importância de você comprovar que foi acidente de trabalho, do que o cálculo de 60% mais 2% entra dessa forma. Mas isso que o Giovanni trouxe me gerou assim, uma dúvida. Não é uma dúvida, é alguma coisa para a gente discutir aqui, né? Sim. A lei fala o incapaz e a pessoa com deficiência. Deve ter muita gente que tem uma deficiência leve, pode ter direito a receber sem pensão e também não sabe desse direito. Sim. Porque o INSS não vai conceder. Eu entendo, a lei diz. Sim.
ou deficiência. Deficiência ponto. Não é média, Eu não me lembro, grave, cara. Eu não me lembro disso. Eu tenho que dar uma procurada, eu tenho que dar uma pesquisada. Eu não me lembro se ele fala deficiência grave. O que a gente está debatendo aqui, a gente não... Mas eu não me lembro, eu preciso dar uma olhada nisso. Numa próxima a gente se aprofunda sobre isso. Mas se ele não fala, é qualquer tipo de deficiência. Mas já fico alerta. Já fica, eu não me Porque o recordo. INSS não vai conceder o seu benefício. Não me recordo, eu sei que é invalidez ou deficiência, não é I. E eu só não lembro se ela tem que ser... Qual o nível dela. Bom, pode falar, Fê. Antes para fechar isso daqui, lembrar que é uma linha muito tênue, né? A gente falar desse tipo de coisa, até porque ela não define e é uma linha muito tênue. E nós temos também outras situações, né, até de benefício por incapacidade, que nem sempre as coisas são aparentes, né? A gente tem que demonstrar, de fato, tem que ter uma assistência, tem que ser muito bem feito. E o INSS, com toda certeza, até por conta de uma defasagem, né, que eles estão com servidores, uma alta demanda, eles não vão conseguir olhar com um olhar social, de fato, de que aquela pessoa de fato está precisando. Então, esse eu acho que vai ser um grande desafio mesmo. Hoje já a é um análise grande eletrônica, desafio. né? A análise eletrônica, você não tem mais aquele atendimento ali no guichê. Não, ela é Porque quando completamente você vai fria. Quando você vai na entrada no INSS, antigamente você ia lá no balcão, você mostrava a documentação Por e isso tudo mais. que tem que saber instruir o pedido. Hoje o texto que eu estava fazendo era sobre revisão. Que a gente sempre, na maioria das vezes, a gente culpa o INSS por erros nos cálculos. Mas não. A maioria dos erros dos cálculos que eu vejo de benefício que pode ser revisado, a culpa é do cidadão que foi lá, do segurado, do trabalhador que foi lá pedir o benefício e não sabia que tinha que levar. Não digo nem culpa, mas a omissão foi dele. Ele não levou o PPP, ele não levou o tempo de roça certinho para entrar uma CTC correta do regime próprio. Mas essas pessoas nem sabem o que é isso. Não, a falta de conhecimento porque é técnico. É técnico. Hoje você entra no site, você só clica, vai preencher E acha que tá. Isso é um grande erro. O CNIS, você está pedindo uma aposentadoria. Qual que é a sua situação? Onde o senhor trabalhou? Né? Já trabalhou com insalubridade? Sim. Né? Coisa do tipo. Trabalhou na roça, trabalhou no regime próprio, alistamento militar, escola técnica. Você vai, sabe, você vai entender. Ganhou uma ação trabalhista e a pessoa acha que é só apertar o play. E não é. Fê, você pega o quanto o CNIS está errado, que você tem que retificar, e a pessoa acha que aquilo ali tá tudo correto. Tá no CNIS, tá certo. Cara, tem gente que não sabe que o tempo que está na carteira de trabalho e não está no CNIS, porém o empregador não fez o recolhimento, isso pode entrar na aposentadoria, isso vai entrar na aposentadoria. Ah, mas o meu empregador não fez, faz 20 anos atrás, eu nem conheço mais ele. A culpa foi do INSS não ter fiscalizado. Exatamente. E não de você. Você vai. A aposentadoria que o INSS concede não é uma verdade absoluta. Você fala isso hoje, ser fala isso contestado. hoje. Ela pode deve ser A gente vai Sim, fazer os é. podcasts agora com frases do tipo. Eu que não tô nem anotando, tá vindo de cabeça. A essas ABL, frases. ela avançou no YouTube e hoje ela está aqui no podcast. Já em breve a gente vai ter camisetas com Camiseta, frase do Thiago. Né? Eu sei que um dia eu vou colocar no pensador lá do UOL, vai É ter várias do Kim, Thiago. Gente, mas isso Mas ele tá deixando a certo, brincadeira ele de mesmo. lado. Isso é muito real. Sim. O Thiago, que a gente trabalha muito próximo, né, Ti? Cara, como é comum a gente encontrar erros na concessão da aposentadoria e às vezes é gritante, às vezes não é como você disse, pode às vezes não ser culpa do segurado, pode não ser culpa às vezes da empresa, mas é uma deficiência de transferência de informação, de transição de informação que talvez não migre para o sistema do INSS. Cara, e essas pessoas às vezes não têm a instrução, não têm mais a documentação, e agora vamos puxando um pouquinho do que a gente falou lá atrás, hoje o tempo para a pessoa se aposentar é maior. Como que você vai manter esses documentos? Né? Tudo bem que hoje estamos passando por uma questão digital, mas mesmo assim a gente cai no mesmo... Ainda ser necessário. A gente ainda cai no mesmo problema de... às vezes esses dados não migram corretamente para a via digital. Sim. Ó, aqui é uma estatística interna do escritório. 60% das aposentadorias que a gente faz uma análise tem direito a entrar com uma revisão. Uma revisão. Eu confirmo que Aposentadoria e é pensão. verdade, isso é verdade. Porque ou de uma revisão de fato, que é um erro de cálculo, ou do INSS, ou do segurado que não levou, ou uma tese revisional, como a revisão da vida toda, por exemplo. Eu vou puxar, já que a gente está falando de revisão, eu vou puxar um último aqui. Cara, a regra dos 50% de transição, regra dos 50% é do pedágio, que é assim, se faltava menos de 2 anos para você, 2 ou menos anos para você se aposentar antes da reforma, se aplica uma regra de pedágio de 50%. O GI faltava para ele
um ano para ele se aposentar. Ele vai ter que trabalhar aquele um ano mais 6 meses, que é o pedágio que ele está pagando. Nessa regra, além de você ter o redutor de não excluir os 20% menores, você tem a aplicação do fator previdenciário. Ou seja, você pega o pior dos dois mundos. Você pega o pior da nova regra, que é não excluir os 20% menores, e você pega o pior também da regra anterior. Que impede o descarte da emenda. A emenda que você se descarte. Sim. Você não pode descartar, porque Não, o fator você tem vai que te prejudicar. Exatamente. Então, eu acho que é mais uma revisão que pode caber aí que trouxe prejuízo para as É uma pessoas. espécie de duplo redutor. Se você Sim, um duplo considerar redutor. como o duplo redutor a revisão, a primeira, Sim. que é o fator e o coeficiente, você vai ver que é muito próximo. Porque ele está te obrigando a onerar e utilizar todos os salários e ao mesmo tempo está pegando o pior da regra antiga, que é o fator. Então ele está pegando o pior das duas regras para você. Pintou aí a nova revisão, rapaziada. Essa revisão é... Não, mas isso é verdade. A gente comentou isso quando foi saiu, aprovado. sim. Lembra? A gente quebrou bastante Antes, a gente lendo, a gente falou, cara, que cabe uma revisão. A gente ficou tentando achar revisões. Bom, galera, obrigado pelo papo. Alguém tem algo para colocar? Acho que é isso, né? São 2 anos aí de reforma da Previdência, muitas mudanças, nada assim que veio para agregar na aposentadoria, no benefício do povo, mas para tirar vem muita coisa. Mas fico alerta que sempre que você tiver alguma dúvida, na realidade não é nem quando tiver dúvida, eu acho que há uma necessidade muito grande, com base em todas essas mudanças e todas essas alterações, de ter um acompanhamento de alguém que domina esse assunto. Caso contrário, o benefício vai ter problema e o prejuízo pode ser irreversível. E olha, a gente um bate-papo longo aqui até, né? Bacana, mas muito longo, mas vamos lembrar que isso daqui às vezes é só a ponta do iceberg. Às vezes não, né? É a ponta do iceberg, porque é muito profundo isso daqui. As mudanças foram bem severas e é muito importante a pessoa se informar, ir atrás, né, de fato dos seus direitos, né? Porque, cara, é complicado. Essas mudanças foram realmente muito severas. E é importante, bastante tema legal que a gente debateu. Eu acho que quem quiser. Pô, deu para passar um panorama legal do que a tá reforma. assistindo, tiver mais dúvidas, às vezes mandar aqui pra gente. Exato, Fê. Escreva aqui nos comentários, não esqueça de curtir e encaminhar esse vídeo para as pessoas que podem ter direito, porque com certeza você vai ajudá-los. Tem que deixar o joinha. Ô Fê, passa aí suas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida do que a gente conversou hoje. Bom, primeiro de tudo, buscar aqui, né, a gente da BL Advogados. É sempre um prazer atender todo mundo. Aqui a gente tem uma equipe de prima, né? É muito bom estar aqui com vocês. Eu aprendo muito diariamente com vocês, isso é muito bom. Mas, cara, busca a gente aqui através da BL Advogados. Tem aqui o nosso canal do YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, também tem lá Felipe Cabral, FV, meu arroba, Instagram. Quem quiser procurar também, estamos à disposição para atender. Que o cara é fera em previdência. É isso aí. Gi, valeu. Bom, valeu, pessoal. Se a dúvida for relacionada a cálculo, for bem específica, vocês podem procurar também no @blcalc. Eu estou à disposição para ajudar todo mundo que precisa, mas tá todo mundo muito bem com a BL Advogados. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.